Olá, meus queridos, como que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. E bom, eu sei que essa thumb parece um pouco sensacionalista, mas na verdade ela não é tanto assim. Dezembro realmente mudou a minha vida. Talvez não tenha sido algo tão grande ao ponto de, tipo, Giba mudou de cidade, ou fiz alguma coisa que realmente mudou o rumo da minha vida. Na verdade, não foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceram algumas coisas que foram inusitadas e implicaram na minha dedicação no canal e em algumas outras esferas da minha vida também. Então, nada melhor do que hoje, que eu já estou de férias, já estou também mais tranquilo, não tenho afazeres, do que sentar, conversar com vocês e explicar tudo o que aconteceu em dezembro na minha vida em formato de ASMR aqui com vocês. Então bora lá. Eu separei aqui no computador, tá, alguns tópicos pra ficar mais organizado, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa que, se deixar eu começar a falar, eu vou falar um monte de muita coisa e não vou ter uma parada, porque a minha natureza é falar bastante. Então vou cuidar aqui pra falar só o necessário. E então, o primeiro fato que eu gostaria de compartilhar com vocês, que me trouxe um tamanho de um problema na minha vida em dezembro, e provavelmente uma das coisas mais absurdas que eu fiz durante a minha graduação de Educação Física, que, pra quem não sabe, eu estou me formando em Educação Física, bacharelado agora. A minha formatura é dia 23 de janeiro e também sou acadêmico de nutrição. Inclusive eu disse essas informações em vários vídeos, e também no vídeo de 50 fatos, ou são 30, 50 ou 30 fatos sobre mim, eu vou deixar nos cards em algum lugar aqui pra vocês assistirem, pra quem tá chegando agora me conhecer melhor. Bom, voltando ao assunto, como eu disse, falo muito. A coisa mais absurda que eu provavelmente fiz dentro da minha graduação, que acabou me prejudicando um monte, e uma dessas coisas foi: eu precisava, logicamente, né, como qualquer pessoa que vai se graduar, precisava ter feito todas as cadeiras da grade curricular. E eu, numa confusão desgraçada, assim, numa confusão absurda com a minha orientadora, eu tava pegando um monte de cadeiras ali em 2025/1 e 2025/2 pra poder me formar. E eu acabei me esquecendo de pegar uma cadeira, simplesmente assim. E eu só fui descobrir que eu não ia poder me formar porque eu queria entrar no grupo da formatura, né? Já tinha passado, sei lá, um pouquinho mais da metade de 2022, ou seja, 2022 não, 2025, não sei que minha cabeça tá em 2022. Já tinha passado mais da metade de 2025 e eu fiquei, cara, tipo, não me colocaram em nenhum grupo de formatura ainda, nenhuma coisa do gênero, que estranho. E aí eu fui procurar, tá, o que estava acontecendo, e adivinhem, eu não estava no grupo ainda. Porque, calma, eu fiz um corte aqui, tá, pessoal? Porque se vocês escutarem alguns barulhos muito esquisitos, que parece que tem umas criaturas se pegando no pau aqui, é porque tem dois indivíduos aqui, mas daqui um pouco eles são parte do tema do vídeo. Já vou explicar pra vocês o que tá rolando, mas se vocês escutarem uns barulhos meio bruscos, aleatórios, e eu com uns grunhidos esquisitos, não... Eu já vou explicar isso aí, tá? Mas bom, voltando ao assunto. E aí, por que é que eu não estava dentro de nenhum grupo da formatura? Porque eu simplesmente não estava cotado para me formar. Porque ainda faltava uma cadeira pra mim que eu deveria ter colocado na matrícula. Que incrível, não é? Nossa, e é nesses momentos que eu dou muito valor a, tipo assim, o dinheiro que os meus pais investem na minha educação. Porque eu faço uma faculdade privada, né? Eu poderia muito bem ter ido pra uma faculdade federal pra poder cursar tanto educação física quanto nutri, mas eu prefiro estar numa faculdade. Solta ele, solta agora, solta. Vou voltar, eu vou deixar isso aqui no vídeo, só pra vocês verem o caos que tá acontecendo, tá? Eles estão se matando aqui, mas enfim. Aí, nem me lembro onde eu tava mais, mas tanto no ensino privado
primário quanto no ensino superior. Isso fez muita diferença na minha caminhada para me tornar a pessoa que eu sou, tanto parte pessoal quanto profissional. Então, porque se eu não tivesse numa faculdade privada, uma faculdade particular, né, eu não conseguiria fazer o que eu fiz, que é, cara, no mesmo momento eu saí correndo, falei com o diretor, falei com a coordenadora do curso e falei, fulano, não sei o que, eu fiz uma cagada enorme e tipo assim, eu devia ter pego tal cadeira. E assim, eles ficaram, não, vamos resolver agora. Eles mandaram um e-mail lá pra mantenedora, explicaram o meu caso, que eu precisava me matricular no curso após o momento que deveria ter sido, né, pra matrícula. E cara, eu entrei na cadeira na metade. E tipo assim, isso nunca aconteceria numa faculdade federal. Não tô dizendo que faculdade federal é ruim, bem pelo contrário. Mas essa flexibilidade que tu consegue ter numa faculdade privada é muito bom, esse contato. Eu sei que não são todas as faculdades que dá pra fazer isso, mas a minha dá e eu dou muito valor a isso, tanto ao diretor que resolveu meu problema. Também vou contar outros perrengues que a minha faculdade conseguiu me ajudar. Mas eu primeiro consegui fazer essa cadeira e consegui passar nela a tempo. Inclusive uma cadeira que eu gostei muito do professor. Era uma cadeira que falava sobre gestão e empreendedorismo para o profissional de educação física. Um negócio muito importante que a gente tem pouco acesso durante a graduação. A gente aprende muito a como ser um profissional, mas não aprende a como fazer dinheiro e fazer uma gestão disso. Então eu gostei muito da cadeira, me contribuiu muito para isso. E bom, citei pra vocês, né, que eu fiz essa cagada estrondosa, que foi uma das coisas que me fez ter menos tempo, porque eu tava fazendo cadeiras só de manhã e essa cadeira eu tive que fazer à noite, ou seja, eu tinha uma aula de manhã e uma à noite. Tinha que treinar, tinha que ir pro estágio também. Cara, foi um caos, porém deu tudo certo, passei e estou prestes a me formar. E agora vamos para o segundo ponto muito bizarro que fez com que eu tivesse que, ou melhor, que fez com que eu mudasse muito a minha vida em dezembro. Bora lá. Então, pessoal, o próximo tópico que eu queria comentar com vocês que mudou a minha vida em dezembro foi o fato de que eu fiz uma cadeira, uma das cadeiras práticas que a gente tem, que geralmente a gente faz no final da graduação, justamente pra, tipo, tá mais tranquilo, não precisar fazer coisas muito teóricas. E cara, eu acho que esse foi o maior problema com o professor, olha a polêmica. Acho que esse foi o maior problema com o professor que eu tive em toda a minha graduação no curso de educação física. E olha como é que funcionam as coisas, era um professor de lutas. E tipo assim, eu sou um cara que quando eu vou pra fazer as cadeiras, tipo assim, eu não anoto nada no caderno, eu não converso, tipo, geralmente dentro da sala, eu literalmente fico imerso e escutando tudo que o professor tem a dizer, porque eu tenho TDAH, né? E pra eu conseguir absorver o que alguém tá falando, eu preciso estar imerso ali. Então nunca tive problema com nenhum professor, porque eu fico realmente escutando o que ele tem a dizer. Mas esse professor de lutas, ele criou uma inimizade comigo inigualável, que eu nunca vi. Tipo, eu não fiz absolutamente nada e o cara me odiou desde o princípio que me viu. Tipo assim, no primeiro dia de aula, eu cheguei, sentei bem na frente e comecei a olhar a aula. Só que em algum momento eu abri o meu celular pra olhar a grade curricular, né? Que é tipo, aqui que tava tendo em tal dia, aqui que eu ia ter qual cadeira, sabe? Tava olhando meus horários. E aí o cara, juro pra vocês, o cara parou a aula, cruzou os braços assim, olhou pra mim e falou: cara, só vou te pedir pra tu parar de mexer no celular, ou se retire, porque tu tá me atrapalhando. Tô mexendo no celular, não consigo me concentrar. Eu gelei na hora, eu olhei pro cara e falei: tá, tipo, se tá te atrapalhando, eu vou parar de mexer, não tem problema. Mano, tipo, tem cabimento isso, tá ligado? O cara fazer um show desses, tipo, cara, se eu parto desse princípio, se tu é uma pessoa que tá trabalhando, tá dando aula numa faculdade, significa que tu tem um mestrado, tá? Ou seja, tu não precisa de aprovação, tu já tá, tipo, tu já tá no cargo de mestre. Agora, um aluno mexendo no celular te atrapalha. Cara, tu não
devia estar ali. Então, cara, tipo, é uma pessoa despreparada, na minha opinião, pra fazer um bagulho desse. E, cara, isso foi só a ponta do iceberg. Porque esse cara passou o semestre inteiro. Sabe o que é o semestre inteiro? Tudo. Esse cara, tipo, em vez de estar comigo, seja em questão de celular ou outras coisas, sem contar que a aula dele era uma merda. Ele passava uns conteúdos, tipo, meio coaching, assim, tipo, juro pra vocês que até caiu na prova um conteúdo que ele passou que era: descubra seu arquétipo animal, tipo, você é o como é que era? Você é o golfinho, ou você é o tubarão, ou você é a águia, ou você é lobo. Tipo, mano, o cara, ele ficava batendo no peito, assim, dizendo: tipo assim, eu sou... Porque ele era lutador de jiu-jitsu, né? Ele falava: porque eu sou da segunda geração de jiu-jitsu aqui no Rio Grande do Sul. Tipo, ficava se vangloriando. Se o cara tem tanto conhecimento assim, por que o cara passava teste de Facebook pra gente? Sabe, tipo, não faz o menor sentido pra mim um cara ter tanto conhecimento de lutas e passar umas merda dessa. Daí, tipo assim, chegou o momento que alguém fez uma ouvidoria, ou seja, fez uma reclamação por escrito, escrevendo tudo que o professor fazia, que a turma não aprovava. E não era só eu, a turma realmente odiava esse professor, porque o cara literalmente passava um conteúdo random da cabeça dele, das vozes da cabeça dele. E a partir dessa ouvidoria que uma amiga minha fez, que começou o caos na minha vida. E eu ainda falei pra ela, cara, porque ela me mostrou, né, o que ela escreveu. Cara, ela esculhambou o cara, tipo, tudo com razão. E tipo, eu falei pra ela assim: tu quer apostar quanto? Tu quer apostar quanto que esse cara vai achar que fui eu que fiz a ouvidoria? Aí ela falou: não, mas é anônimo, não vai ter nome. O máximo que vai acontecer é que, tipo, chamem ele pra conversar. Dito e feito, ela fez a ouvidoria e o professor foi chamado no dia seguinte pra conversar. Claro que eles não disseram quem foi, mas do jeito que o cara é esquizofrênico, ele com certeza achou que fui eu. Inclusive, na próxima aula, que era na sexta-feira, o cara chegou e, tipo, deu um discurso assim, falou: olha, eu sempre fui muito querido pelos alunos, a minha aula sempre foi muito boa pra todo mundo, inclusive minhas provas são tranquilas. Cara, ele queria se defender, tipo, se explicar pra gente, ou melhor, ele queria intimidar a gente. E aí ele falou: no final das contas, eu já sei quem foi que fez essa ouvidoria, mas tá tudo certo. Mano, aí eu olhei pra ela, tipo, depois e falei: cara, tu me fudeu. Tu me fudeu, com certeza esse cara acha que fui eu. E foi o que aconteceu. Esse cara passou a me minar o tempo todo, ao ponto de que eu não vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu. Aconteceu que eu não queria mais olhar pra cara dele. Eu deixei de fazer um trabalho porque eu quis, tipo, não vou fazer esse trabalho, que era um trabalho prático. E eu tava fazendo individual, eu teria que apresentar pra ele, no olho dele. E eu pensei: cara, eu prefiro fazer a prova de recuperação do que olhar na cara desse maluco. E tipo assim, foi o que aconteceu. Só que o cara fez uma prova de recuperação bizarra, absurda. E o cara é tão maluco que, tipo assim, na hora que eu recebi a prova, que ele me deu a prova, só eu peguei recuperação, porque eu quis, né? Na hora que eu recebi a prova, ele ainda disse assim pra mim: só não esquece de pôr o teu nome. Cara, tipo, o cara tava debochando da minha cara, saca? Cara, tipo, não é que ele não me vangloriar, mas eu me considero um aluno bem dedicado, inteligente. Eu, tipo, uma coisa que eu nunca ia fazer é não colocar o nome na prova, saca? Tipo, o cara queria tirar com a minha cara. E resumidamente, a prova não tinha nada a ver com as calças. E ele acabou me rodando. E aí eu conversei com o diretor, conversei com a coordenadora. E aí eles deram um jeito de, tipo, considerar essa nota desse trabalho que eu não entreguei pra conseguir somar nota. Mas enfim, cara, tipo assim, o cara, ele criou uma inimizade, o cara começou a me odiar por um motivo nenhum. Eu nunca, tipo, conversei com o cara, nada do gênero. What the fuck, sabe? Tipo, e claro que isso tinha que acontecer no final da graduação, que é o momento onde eu tava mais estressado, cheio de coisa pra fazer e mais vulnerável, assim, vamos dizer assim. Então, tipo, não sei, conta aqui nos comentários se já aconteceu com vocês de algum professor simplesmente criar uma birra com vocês sem motivo nenhum. Então, bora pro nosso terceiro tópico. Então, pessoal, o terceiro tópico que eu queria trazer pra vocês é isso daqui, ó. Esse daqui é o Niklaus, apresento a vocês. É isso aí. Ele quer dizer que ele quer sapecar. É um gatinho que a gente pegou
há um tempinho atrás, acho que deve fazer o quê? Umas 3 semanas, 4. E eu cuidei dele durante umas 2 semanas enquanto a minha namorada tava em São Paulo visitando, né? Porque ela é de São Paulo. E eles estavam se matando aqui, ele e a Juma. Eles estavam no fight, tipo, no início ela super ajeitou ele, tipo, rosnou pra caramba pra ele bater um monte na cabeça dele. E quando eu falo no início, significa que é 5 dias. É só isso que demorou pra ela se acostumar com ele. E então, tipo, estamos com um novo gatinho, um novo integrante, que é o Niklaus. Ele tem 3 para 4 meses, ele é bem bituco. E eles adoram brincar e ficar surtando. E eles decidiram fazer isso bem no momento que eu vou gravar. Mas não tem problema, eu já ia mostrar ele no caso pra vocês e contar sobre isso, porque a minha namorada vai pra parte da medicina que eles chamam de internato, que é onde eles passam mais tempo atendendo em clínica e tudo mais. E ela achou que a Juma ia ficar muito sozinha, então ela decidiu pegar um novo gatinho pra fazer companhia pra ela. Só que a gente pegou ele mais ou menos uma semana antes dela viajar pra São Paulo. E daí ele ficou uma semana com ela, né, com a gente. E depois eu cuidei dele durante 2 semanas. Só que o tadinho, ele veio com rinotraqueite, que é uma virosezinha muito comum de gatos que vêm de abrigo, né? Eles têm contato com outros. Então tive que tratar bastante. É basicamente uma virosezinha que ele espirra bastante, cria bastante muco na via aérea. Ele ainda tá respirando um pouquinho estranho, acho que dá até pra ouvir, mas ele tá melhorando. E o importante é que eles já estão integrados, interagindo entre si com bastante vontade, assim. Esse era o ponto no qual a minha namorada quis adotar um outro gato, para que a Juma não ficasse tão sozinha e tivesse algum outro amiguinho pra se enturmar e passar o tempo, né, enquanto ela tivesse durante esses últimos 2 anos no internato. Então, meus queridos, a última coisa que eu acho que com certeza mudou a minha vida e vai mudar para muito mais no mês de dezembro. Aliás, é algo que se iniciou nesse mês de dezembro em 2025, mas vai me trazer muitos frutos no futuro. É que eu iniciei finalmente a minha consultoria de treinos online e personal trainer. E contar pra vocês como é que funciona, quem tiver interesse e o que é, na verdade, né? Ou se não tiver interesse, só ouvir mais ou menos o que é esse feito que eu consegui fazer na minha carreira profissional e que vai fazer muita diferença pra mim, que vai realmente me trazer como aplicar o meu trabalho de verdade. O que é uma consultoria online? É um serviço no qual eu te passo um protocolo completo, totalmente individualizado de exercícios físicos, seja de academia ali para hipertrofia ou para melhora do condicionamento físico, ou você quer perder peso ou você quer atingir um físico específico. Esse é o foco da consultoria de treinos. Eu te passo um documento totalmente individualizado, né? Te passo um protocolo totalmente feito com base na sua rotina, no que você tem para treinar, qual a sua academia, como que você já treina, qual é o tempo que você quer atingir o seu objetivo. Tudo isso é feito. Você tem um contato 24 horas comigo no meu WhatsApp pessoal para retirada de dúvidas. Você recebe várias coisas em relação a consultoria de treino e também uma consultoria ali nutricional, mas mais uma sugestão de alimentos para comer, porque eu ainda não posso fazer 100% individualizado, porque eu ainda não sou formado, mas eu posso, por lei, passar para você uma sugestão de alimentos que você pode comer com base no que eu identifico em você. Mas enfim, pessoal, se vocês tiverem interesse e quiserem entrar em contato comigo, vocês podem falar comigo lá no meu Instagram, Jordano_Jardim, tá aqui na descrição, também tá na bio aqui do canal. E conversar mais sobre como funciona a consultoria, ou quem sabe, se você for perto de mim, personal trainer. Então, é isso, pessoal. Essas foram as coisas que mudaram a minha vida, com certeza, em dezembro. E muito provavelmente vão repercutir também ali no futuro, dando o Nikito
que vai crescer, vai se tornar um gato maior. A gente tá acompanhando, na verdade, a evolução do comportamento dele. Ele é um gato 100% amigável, dócil e tranquilo. Ele escuta as nossas imposições, né? Ele não é teimoso e ele tende a ser um adulto completamente tranquilo. Então, estamos acompanhando o desenvolvimento dele. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui todas essas coisas sobre minha vida. Queria contextualizar vocês, porque depois, durante dezembro todo, nós vamos ter uma maratona de vídeos. Fiquem espertos, a gente vai ter provavelmente em algumas semanas 3 vídeos por semana ali. Às vezes até um vídeo atrás do outro. Em alguns dias já tá tudo programado, tá? Fiquem atentos, ative o seu sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do canal. E é isso, obrigado por assistir até aqui, por ouvir o que eu tenho a dizer. E comenta aqui embaixo se vocês já tiveram algum problema com o professor, ou se vocês querem que eu traga mais informações sobre o Niquinho, faça mais vídeo com eles, mostre mais a Juma, enfim, vocês que pedem. É isso, pessoal, valeu, tamo junto,